Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Daniela é professora e mora no estado de São Paulo. Quando ela tinha 12 anos de idade, entre Natal e Ano Novo, ela não se sentiu bem, teve febre, teve uma apendicite supurada e no meio disso ela teve uma EQM. Depois disso, ela teve também muitas experiências que a fizeram entender que a morte não existe e que o momento atual é muito importante. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com meia hora de diferença entre a primeira e a segunda parte, ou seja, a segunda parte será publicada hoje às 18h30. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você, por acaso, tiver tido uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Bom proveito! Boa noite, Daniela. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que eu sei que existem, que são muito interessantes também. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e nos dê todos os detalhes que for possível desta sua EQM. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Obrigada a você, Carlos, pela oportunidade, de estar contando um pouco sobre a minha experiência de quase morte e outras experiências que também tive ao longo da minha história até aqui, Meu nome é Daniela, eu sou moradora do interior do estado de São Paulo, uma cidade de Jericoara, aqui na região de Franca, Sou professora, e eu quero contar um pouquinho da minha experiência de quase morte, que foi ao longo aí em volta dos 12 anos de idade, certo? A minha infância foi uma infância moradora, assim, sempre de cidade pequena, zona rural, E aos 6 anos de idade, os meus pais se separaram e eu sempre fui uma criança muito intuitiva, E sempre questionadora também, Por ser uma família tradicional, cristã, sempre ouvia dizer que quem se morresse ou ia para o céu ou ia para o inferno, se fizesse coisa errada. Então eu me questionava muito sobre esses assuntos, Falava, mesmo pequena, eu sempre me perguntava, Ué, mas se a gente faz coisa errada e vai ficar sofrendo depois da morte, o que é morrer, O que é morrer, enfim. E eu fui crescendo com isso na cabeça. E eu lembro de eu falar para minha mãe, quando eu era pequena, que eu sempre via uma presença comigo. Sempre tinha uma pessoa junto comigo. Eu lembro que várias noites eu acordava assustada, Chamando pelo meu pai e pela minha mãe, por estar vendo essa presença ali sempre ao lado da minha cama, E aí eu fui crescendo. Eu lembro que quando eu entrei uns 7 anos de idade, eu nunca mais vi. Mas sempre com muita intuição, fui uma criança mais reservada, Brincava somente com a minha irmã, enfim. E aí meus pais se separaram, eu tinha de 6 para 7 anos. A minha mãe foi morar em Ribeirão Preto, meu pai ficou morando aqui na cidade de Jericoara, E eu e a minha irmã ficamos com meu pai, E quando eu tinha 12 anos, em 95, eu fiz 12 anos, no final do ano, de 95 para 96, eu tive uma EQM devido uma apendicite supurada, Na época, eu estava passando o final de ano em Ribeirão Preto com a minha mãe, estava lá com a minha família materna, e comecei a passar mal uns 3 dias antes, assim, entre o Natal e o Ano Novo, das semanas, do Natal que antecede o Ano Novo. E aí, só que como estava todo mundo festejando ali, todo mundo achava que era uma má digestão, alguma coisa assim. E até então tomava remédio, passava, E aí ninguém se preocupou muito com a situação, E aí no dia 31 de dezembro de 95, comecei a passar muito mal, senti muitas dores, e comecei a ter enjoos e vômitos, e começou a me dar uma febre.
E aí fui medicada, tudo, voltei para casa e não fizeram os exames nem nada e voltei para casa, né, lá em Ribeirão Preto, na casa da minha mãe. E aí, no outro dia já era o ano novo, né? E ali nós passamos o ano novo e tal. No dia do ano novo, a minha irmã estava vindo embora com meu cunhado e a minha mãe pediu para me trazer junto, né? E aí, meu cunhado, na época, falou que ficaria encarregado, então, de me levar ao médico quando chegasse aqui na cidade que nós morávamos, né? Ali meu pai morava, né? Em Tuverava. Uma cidade próxima também, a Jericoacoara. E assim foi feito. Só que quando nós chegamos, no dia primeiro, já era mais ou menos por volta de umas 6, 7 horas da noite, eu estava passando mal ainda. E ali, fui tomar o banho, fui arrumar, e meu pai falou assim, amanhã cedo eu vou te levar ao médico. Seria no dia 2 de dezembro. Por conta da festividade, enfim, cidade pequena, naquela época não tinha muitos recursos de carro, de telefone, né? E aí a gente, né, se alimentou, tomei meu banho, e aí minha madrasta, na época, fez um chá para mim de camomila, eu acho que na época, e me deu um remédio, um antitérmico, né? Um analgésico. E eu tomei e me deitei, mais ou menos por volta de umas 10, não lembro mais ou menos, entre 10 e 11 horas da noite. E aí eu me deitei, só que eu não lembro de ter dormido, Carlos. Nessa hora que eu me deitei, eu lembro de eu ter entrado num local muito escuro e sentia muito frio e medo nesse local. E aí eu fiquei olhando para os lados assim e comecei a enxergar um velório, né? E eu sentia uma presença junto comigo que não falava, mas fazia eu entender que aquele velório era meu, né? E aí eu vi as pessoas chegando, pessoas da minha família, pessoas vizinhas ali chegando, chorando. Só que eu não me vi ali no caixão. Eu só sabia que seria o meu velório aquilo ali. E eu comecei a ficar muito triste, assim, falando, nossa, mas eu morri, por que eu morri, né? Fiquei me questionando. E nessa hora eu lembro que eu estava sentada na cama, sentada, só que eu não vi meu corpo. É como se eu tivesse deitado e levantado e ficado sentada assim em cima da cama. E nessa hora apareceu uma luz muito forte, brilhante, descendo em direção a mim. E ela se abria assim, feito um sol iluminado, e descia 2 seres dessa luz. Um era mais novo e o outro era mais já com uma certa idade. E eles foram descendo, só que eu não via o rosto. Eu lembro de ter visto, né, o cabelo grisalho desse senhor, né, um pouco mais velho, e o outro rapaz, que eu também não enxergava o rosto. Só sei que eram 2 homens. E eles chegaram perto de mim, e aí esse rapaz mais novo perguntou assim pro outro, nós vamos desligar ela? E aí o senhor falou assim, não é hora ainda dela. E pegou e me tocou na minha testa e eu acordei no meu corpo. Quando eu acordei, eu senti muita dor, uma dor horrível que eu não conseguia gritar nem nada. Eu sei que eu consegui chamar meu pai já veio, já começou a me socorrer ali junto com meu cunhado e minha irmã, porque nós morávamos numa casa só. E nessa hora meu pai com meu cunhado já saiu em busca de ajuda, porque a gente não tinha carro na época, né, nem telefone, né? E aí foi no vizinho chamar ajuda. Só sei que conseguiram ajuda, conseguiram chamar uma ambulância em torno de mais ou menos meia hora. E nesse espaço de tempo, eu ficava sentindo, eu não via mais, mas sentindo a presença deles perto de mim, sempre. Desses 2 seres, né? Desses 2 homens. E aí a ambulância chegou, me levou para o hospital, já era de madrugada, já era aí por volta de 1 hora, e pouquinho da manhã. Cheguei, fui internada, começaram a fazer uns exames em mim. Só que aí, como era de madrugada, aí falaram que poderia fazer um ultrassom, uns exames mais específicos somente quando amanhecesse o dia, né? E trocasse de plantonista, porque era um plantonista que me atendeu, enfim. E aí ele me aplicou um remédio para poder acessar um pulcador. E eu fiquei na enfermaria com meu pai. Eu lembro que eu fiquei na enfermaria tomando medicação
e meu pai sempre do meu lado. E eu ficava indo e voltando, apagava e voltava. Teve uma hora que eu não sei se eu apaguei, se eu estava acordada, eu não sei deduzir mais ou menos o que foi nessa hora. Só sei que eu vi vários homens ao meu redor, várias pessoas ao meu redor. E aí eu perguntei pro meu pai, pai, o que eles estão fazendo aqui, né? Aí meu pai falou assim, eles quem? Eu falei, esse monte de homens, esses médicos, o que eles estão falando? Aí meu pai pegou e falou, não, minha filha, mas só tem eu de homem aqui, não tem mais ninguém no quarto. Eu falei, não, pai, tem sim, olha eles aí, né? E assim foi meio que. E aí eu sempre ali junto com meu pai, aí até amanhecer o dia, e aí eles vieram, fez um monte de exame em mim. A partir desse momento eu não conseguia mais ver, mas eu sempre senti uma presença de amor, de proteção, sabe? Eu sabia que eu tinha muito medo de morrer ali naquele momento, mas ao mesmo tempo parece que eu era acalmada, sabe? Parece que eles me acalmavam, me transmitiam paz e segurança, né, naquela hora ali. E eu ficava tranquila. Mesmo com 12 anos, eu já entendia que ali que eu poderia ficar tranquila, que não ia acontecer nada comigo. Então aí depois eu fui para a sala de cirurgia, eles me operaram, fui pro quarto, foi uma cirurgia longa, né, porque eu comecei a ter asepsia, né, e assim, quase morri mesmo, por pouco, o médico falou com meu pai que foi muito por pouco mesmo, que eu não cheguei a óbito, né, nesse momento. E assim foi a minha experiência de quase morte, Carlos. Eu mesmo pedi para você, para a gente interromper aí a história, para eu poder fazer algumas perguntas, porque a outra experiência que você tem é bem diferente dessa, né? Então, vale a pena dizer que sempre a gente fica tentando entender o que está por trás desse termo experiência de quase morte, né? Porque muitas vezes você não sabe que naquele momento você está no limiar da vida, no limiar da morte, e está. Porque você quase morreu e você teve uma experiência num momento que eu percebo que era oportuno para que você pudesse receber o que aparentemente foi alguma coisa que aquele senhor de mais idade fez. Como é que você entende, essa é a minha primeira pergunta, como é que você entende esse toque que ele deu na sua cabeça? O que ele fez? Eu chego até a me emocionar porque quando ele tocou a minha testa, eu senti muito amor e muita proteção. E o que eu senti antes disso foi que realmente eu iria morrer. Quando eu vi, cheguei assim, ali ver o meu velório e tudo, mesmo não entendendo, praticamente com 12 anos, a gente não entende muito dessas coisas de morte, né? Mas eu morri. Só que o que eu entendo? Eu entendo que foi me dada uma outra oportunidade. Não sei, assim, mesmo não era o meu momento mesmo, mas assim, eu poderia ter morrido, lógico, de fato, mas assim, foi me dada uma outra oportunidade de viver. Eu sinto que eu nasci de novo naquele momento. Então aquele toque que ele deu na sua testa, você sentiu como amor. Como amor, como se fosse volta, você não vai agora. Eu senti como se fosse isso. Não é sua hora. E algum sentido de ser na testa tem algo a ver com glândula pineal, qualquer coisa, terceira visão, como alguns falam? Acho que sim, porque depois disso eu fiquei muito sensitiva. Essa questão de sentimentos, de captar energias, de praticamente ver uma coisa, não ver com esses olhos, mas sentir alguma coisa que possa acontecer no futuro próximo. Entendeu? Eu tenho muito essa capacidade e eu acho que já tem a ver sim com isso. Tá, vamos falar sobre isso, mas antes eu queria falar sobre você ter visto o seu velório. Já aconteceu algumas vezes isso, já aconteceu isso, me lembro numa vez que a pessoa estava, se não me engano, num afogamento, e teve mais uma vez, se não me engano, essa visão tinha a ver com até a pessoa entender
o que significaria morrer, para ela ver a tristeza das pessoas que estavam em volta, do pai, da mãe, porque a pessoa não estava muito feliz com a vida, digamos assim. Eu pergunto, isso existia no seu caso? Você tinha algum tipo de tristeza interior para que você enxergasse esse velório e pudesse perceber eventualmente a tristeza das outras pessoas? Sim, completamente. Eu, igual te falei, meus pais se separaram, né? Eu tinha 7 anos de idade e como eu e minha irmã ficamos morando com meu pai na época, eu me sentia muito rejeitada, muito rejeitada. Então, assim, eu era uma criança muito triste, muito pacata, uma criança que era isolada, né? E então eu não era feliz. Apesar de ter tido uma infância ali, sim, com muita dureza, assim, muito, né, de vida, né, com muitos problemas de família, eu tive uma infância, mas eu não era feliz completamente, porque me faltava algo, entendeu? Então, assim, igual você falou, nesse momento eu tive a capacidade de ver o sofrimento que ficaria aos meus familiares, principalmente a minha irmã. É interessante porque nós conversamos anteriormente, mas eu não sabia disso, desse particular. Eu perguntei para você sobre o velório porque eu já vi essa situação acontecer antes. Tem um aspecto didático, pelo que parece. Muito, eu acho que não desiste da vida. Você pode ser feliz, independente de qualquer coisa. E tipo, você é amada, mesmo por pessoas que você não percebe. Mesmo por tudo que aconteceu com você na infância, você é amado, olha só. Tanto que as pessoas vão sofrer com a sua ausência, né? Seu pai, o seu irmão. E isso eu entendi como amor mesmo. E ele fez eu sentir aquela hora, como eu falei pra você, na hora que ele me tocou, que eu senti um amor muito grande. E naquela hora eu falei, nossa, eu não quero morrer. Porque uma criança com 12 anos, né? Sentir até um alívio de morrer é muito triste, né, Carlos? Você não havia falado, acho que não, sobre esse alívio. Como é que é isso? Porque eu tava sentindo tanta dor, tava sentindo tanta dor e nada tirava, melhorava aquilo, que teve uma hora que eu falei, nossa, é melhor eu morrer. Seria melhor eu morrer. Essa visão que você teve do velório também me faz pensar nas possibilidades de futuro, né? Algumas pessoas falam em realidades paralelas. Um físico como eu vai falar nas possibilidades de futuro por uma visão quântica, tá? Em que o futuro, na verdade, nada mais é do que possibilidades em função do que fizemos até aqui, e dependendo do que você escolher, vai ser um ou outro que vai se tornar realidade. Porque veja que interessante, você viu o seu velório. Sim, Carlos. Qual a diferença entre você ter visto esse seu velório e um velório que fosse real? Ele seria parecido com o que você viu? Eu creio que sim. Outra coisa interessante é que você diz que você sempre viu uma presença ao lado da cama, desde criança. Sim. Essa presença tem a ver com os dois seres que você viu? Eu não sei te dizer sobre isso, se é o mesmo ser, porque eu não conseguia visualizar o rosto. Mas era uma presença masculina. Sempre tive esse sentimento comigo. Que era uma presença masculina e era um pouco mais ancião. Cabelo branco, né? E não sei, pode ser. Pode ser que sim. Eu nunca parei para pensar sobre esse assunto. E você disse que isso parou aos 7 anos, certo? Uhum. Que eu parei de ver, né? É interessante que algumas linhas de estudo, eu nem sei como me referir a isso, mas eu sei que na antroposofia existe esse entendimento de que como se a vida fosse dividida por blocos de 7 anos. Como é que você sente essa parada aos 7 anos? Foi algo abrupto ou foi algo que foi rareando? Então, eu sempre também depois busquei sobre, assim, por que eu parei de ver, né? Apesar de sentir presenças, de ter uma intuição, de ouvir, né? Às vezes até por intuição mesmo, uma voz, né? Por que eu parei de ver? Eu acho que, assim, a criança, ela não é que ela é inocente, ela é inocente até
ali seus 10, 11 anos, que ela não tem muita noção, né, do que é a realidade da vida ali, né, do que é o certo do que é o errado, porque ela tem que ter uma linha ali de educação mesmo, né. Eu creio que até os 7 anos a criança ainda, ela tem um certo pezinho lá, sabe, Carlos? Eu acho que ela traz informações de vidas, não sei, do outro lado, não sei dizer. Eu acho que eu não entendi direito. Você, quando criança, antes dos 7 anos, você chegava a enxergar a presença? Sim, chegava, Então você só não conseguiu delinear o rosto. não delineava o rosto, não enxergava, mas era a silhueta de um ser humano normal, com os cabelos grisalhos, mas não via. E eu via muito à noite também, ali perto da minha cama, como se estivesse me guardando de alguma coisa, me protegendo de algo. Mas você disse que depois você continuou recebendo intuições ou ouvindo vozes. A voz que você ouvia seria possivelmente desse ser? Creio que sim, Carlos. Mas então, imagino que até os 7 anos você também ouvia essa voz. Engraçado que ela nunca falou comigo. Até os 7 anos, eu só via a presença, mas sentia que ela estava ali para me guardar de alguma coisa, para me proteger. Mas ela nunca falou comigo. Você fala ela, essa presença, mas era ele masculino. Essa presença, isso, era masculina. Eu falo a presença, essa presença que me acompanhou até os 7 anos, visivelmente, falando, ela não falou comigo durante esses 7 anos. Ela nunca falou algo para mim. Ela só mesmo ficava ali como se fosse uma proteção, como se estivesse me protegendo de algo. E essa voz que dizia que você ouvia depois e que você relaciona a ele, qual era a função? Por que ela falava com você? De que forma ela interferia na sua vida? Acho que para me encaminhar por uma direção, eu acho que é mais isso. Mas você não se lembra de algum exemplo específico? Lembro, sim. Lembro de muitas coisas específicas. Lembro que eu estava voltando da escola uma vez e essa voz falou comigo assim, ó, não vai para aquele caminho, vai pelo outro, porque, assim, só me falou isso, mas não falou o porquê. Mas só, eu senti comigo, se eu passasse por um outro caminho, algo ia acontecer. Eu tinha mais ou menos em torno aí de uns 8 anos de idade. Depois, quando meu pai começou a se envolver com uma outra pessoa, né, que ele já era solteiro na época, e essa pessoa que ele estava se envolvendo era uma pessoa bem mais jovem que ele, e gostava muito de nós, mas muito mesmo, de mim e da minha irmã. E um dia, chegando em casa, eu pensei comigo e senti comigo assim, pensei comigo, nossa, a Maria poderia estar aqui em casa, né? Podia estar aqui em casa. E aí, essa voz falou, ela está. E aí eu entrei em casa, ela está. Então, assim, sempre por coisas bem específicas, sabe? Coisas, às vezes, até corriqueira, mas ela falou pra mim, não, ela está lá. Pode ir lá que ela está lá. E eu entrei dentro de casa e ela estava lá. E quando você teve a apendicite, no começo, antes de você saber exatamente o que estava acontecendo, vamos dizer, no próprio dia 1º de janeiro de 96, né? Essa voz te alertou de alguma forma? Eu vi essa presença de 2 seres, né, ali comigo, que me acalmou muito. Isso à noite, mas antes disso? Não. Não me alertaram de nada. Tipo assim, vai para casa, se cuide porque você vai passar por uma situação, isso não foi feito. Eu sentia medo, né? E teve uma hora que eu até falei, então eu podia morrer, já que eu tô sentindo tanta dor assim, e remédio ninguém sabe que eu tenho, ninguém descobre, então eu poderia morrer. E aí depois, né, que eu cheguei na casa do meu pai, onde a gente morava, que eu fui dormir, sentindo muitas dores, foi aonde que eu vi, né, o meu velório, aí foi o que aconteceu, que eu já relatei aqui. Então, assim, antes eu não ouvi nenhuma voz falando para eu me acalmar, para eu ter paciência. Foi depois que eu ouvi. E esse local escuro por onde você passou antes de ver o velório, como é que você entende hoje ele? Ai, eu entendo como se fosse a morte, Carlos. Com certeza. Mas o que significa isso? Você
Hoje ainda tem medo da morte? De jeito nenhum. Não tenho. Você tinha naquele momento? Naquele momento, sim. Eu tinha medo de morrer, apesar de querer morrer, mas eu tinha medo de morrer. Quando você fala que aquele momento de escuridão é como se fosse a morte, eu senti uma expressão em você como se não fosse bom. Mas o que significa isso, visto que hoje você tem uma compreensão diferente sobre a morte? Porque naquele momento, eu acho que o processo da morte, Carlos, ela é sozinha, ela é solitária, ela é fria. É aquele momento ali, eu acho que você está desligando do seu corpo, ela é solitária, ela é escura, ela é fria. Mas você acha que estava sendo no seu caso ou você tem uma compreensão de que é sempre assim? Eu acho que no momento que você está desligando do seu corpo, é um momento só seu e da morte em si. É desse processo. É como se fosse o nascimento, né? É um momento seu ali. Então, eu acho que esse desligar, esse deixar a carne, eu acho que é um momento muito solitário, muito frio. Eu acho que é por isso que eu passei por aquela escuridão, por aquele momento de aflição, de tristeza, sabe? Chega a ser frio, uma coisa fria. E eu sentia uma presença que também era fria. Não tinha amor, não tinha nada, sabe? Era fria. Era fria. Você está falando não daqueles dois seres. Antes de eu ver essa luz, quando eu estava nessa escuridão, eu sentia uma presença, só que eu não vi ninguém. Mas eu sentia que essa presença que fez eu enxergar o meu velório. Eu creio que seja a morte, não sei se a morte é uma coisa física, não sei dizer. Você entendeu? É uma coisa, é confuso, mas eu acho que aquele processo ali, eu acho que é da morte. Mas você sentiu uma presença naquela escuridão e essa presença era neutra em relação a você, não tinha envolvimento. Não, simplesmente tipo assim, é sua morte. Foi tão frio que ela falou, você não veio, é você. Isso não quer dizer também que ela tinha uma função que você poderia até considerar amorosa, porque estava mostrando para você uma coisa que você não sabia que existia, que era o amor da sua família em relação a você? Com certeza, Carlos. Eu acho que tudo tem uma função, né? É tudo interligado. Não existe uma coisa que, isso não faz parte do processo que nós vivemos em conjunto. Eu acho que tudo é um processo. E tudo é interligado. Inclusive a morte. Essa presença fria, de uma certa forma, ao fazer você ver o próprio velório, ela te acolheu. Me acolheu. Não com amor, mas assim, fez eu enxergar a realidade, ó. Se você vai morrer, e olha lá, seus familiares estão chorando, tá todo mundo triste. E aí, nesse momento, eu vi o sofrimento da minha irmã. Eu senti, né? Porque eu senti as emoções que estavam ali. E não eram emoções boas, não de jeito nenhum. Não tinha nenhuma emoção boa naquele momento. Em que momentos do velório? No velório. Não tinha nenhuma emoção boa. Era emoção totalmente desequilibrada. Uma emoção de sofrimento. De tristeza pela sua partida? Tristeza, sim, pela minha partida. Você falou que você se sentia, num certo momento, sentada na cama. Uhum. Foi quando você viu a luz forte na sua direção. Isso. É interessante porque você não teve Quer dizer, a gente não consegue identificar no seu relato um momento que, aqui aconteceu a EQM. Você se deitou e imediatamente você se viu naquele lugar escuro. Você não se sentiu saindo do corpo, mas na sua experiência você estava sentada sobre o próprio corpo. Foi muito real, muito. Aquilo ali não poderia, nada, imagina, não foi sonho nem nada, porque eu tinha 12 anos, eu não lembraria com esses detalhes até hoje na minha vida, porque foi muito real, muito. Eu passei por isso, eu vivi esse momento. E quando você estava sentada na cama, o que você via fora aquela luz na sua direção? Você via o quarto? Via o quarto, nessa direção já estava tudo escuro, eu não via mais meu velório, foi tirado. Porque foi assim, ó, eu sentei, eu tava dormindo, como se eu estivesse sentada assim na cama. E aí abriu-se como se fosse um telão aqui, com essa presença fria, nesse lugar gelado.
escuro, me mostrando o que estava acontecendo. Logo em seguida, quando essa luz começou a se aproximar, isso daqui que eu estava vendo, sumiu, desapareceu. E aí eu consegui enxergar o meu quarto de fato, como era ali. E aí eu vi esses dois ser descendo nessa luz em direção a mim. E aí foi, né, que é onde o mais novo perguntou pro senhor, né, nós vamos desligar ela? E ele falou, não é o momento dela. E foi aonde que ele me tocou. Parece que ele me tocou e parece que ele me deitou de volta pro meu corpo. Sabe? Aquela sensação que eu tive de estar volta. Né? E aí foi aonde que eu acordei. É interessante o termo, né? Desligar. É. Não me lembro de eu ter escutado isso antes. Mas foi isso que eu ouvi. Vamos desligá-la? E sobre esses dois seres, você disse que um era mais idoso. Eu sempre me pergunto o significado de idade fora daqui. Eu falo mais idoso pela forma com que ele falava com o outro mais jovem. E também pela... Não que eu via que ele era um idoso, mas assim, pelos cabelos brancos, grisalhos, sabe? E assim, não vou falar, não, era um idoso, mas assim, pela forma, né, de conversar. Mas pela forma você notava que havia idade ali sendo representada. Sim, um mais jovem e um mais, vou falar experiente, vamos usar esse termo. A partir daí, o que mudou em termos de... que você possa perceber, visto que você só tinha 12 anos, mas você se sentiu mais sensível ao sentimento de uma pessoa que chega próxima de você, você passou a ter premonição, você passou a enxergar diferente as coisas ou sentir cheiros que você não sentia antes. O que mudou? Tudo, né? É isso que você disse. Ter mais percepção das coisas. Parece que eu chego num ambiente, se tiver muita gente, eu já não gosto muito, porque eu começo a sentir energias e aquilo me faz mal, né? Depois eu fico mal. Se eu também chego perto de uma pessoa, a pessoa está triste, eu sinto, mesmo ela não falando. Se ela tá com más intenções, eu também percebo. Entendeu? Então eu percebo tudo isso. Eu fiquei muito sensitiva a isso. A sentimento, a energias de ambiente. Eu penso às vezes no seguinte, que antes da experiência você não sentia isso. Agora, depois da experiência, você sente. Aí eu me pergunto, será que é porque você voltou para um ambiente onde a comunicação não é verbal como aqui, é por sentimento ou por pensamento, e que quando você volta, você traz um resquício dessa capacidade de comunicação sem ser verbal? Olha, Carlos, eu nunca parei para pensar nisso, mas sim. Porque a gente não, eles não falam verbalmente, a gente lá é tudo pensamento, é tudo sentimento, é muito mais sentimento, inclusive, né? Pelo que eu passei, foi muito mais sentimento, inclusive, do que pensamento. Eu fico até pensando que talvez os bebês, ao nascerem, tenham isso. Sim. Essa capacidade de perceber o sentimento nosso, o nosso pensamento, mas como eles não falam, a gente não tem como ter certeza, né? A criança sente. Eu, assim, como eu entendo um pouco de criança, o ambiente dela, ela sabe o que está acontecendo ali, se está tudo bem, se não está, ela sente isso, sim. Como é que você sente a fala do ser mais velho, ainda não é a hora dela, ou algo assim? Você sente uma surpresa por isso? Você, como algumas pessoas acham que, eventualmente, antes de você vir para cá, você preparou o que você faria nessa existência aqui? O que você sente com relação tanto à fala dele, quanto com relação à possibilidade de, antes de você ter vindo, você ter preparado o que você faria aqui? É isso que você disse, é isso que eu sinto, que eu acho. Não, eu tenho certeza, vou falar assim, que é isso. Eu acho que antes da gente vir para este mundo, para o planeta Terra, a gente combina como que os nossos desafios, né, as nossas missões aqui no planeta. Eu acredito muito nisso.
de verdade. E aquele momento ali não era realmente, eu tinha muito que cumprir, muito mesmo. Então, de fato, não era a minha hora. Antes da experiência, você tinha o hábito de olhar para o céu? Muito, sempre, sempre. E, igual eu te falei, eu sempre fui uma criança muito solitária, né? E parece que me faltava algo, sentia saudade de algo. Eu não sabia explicar. Aliás, até hoje eu não sei explicar, porque eu sinto saudade. Sinto saudade daquele lugar, sabe? E quando você saiu daqui e viu aqueles dois seres, de alguma forma você se sentiu pertencente àquilo, como se fosse um outro lugar que não aqui? Sim. Eu senti como eu já estava. Assim, ó, é como se eu já estivesse num outro local, mas ao mesmo tempo aqui. É como se fosse uma coisa só. Pertencente aos dois lugares. Eu não sei se é porque não foi uma coisa assim, morri, pronto, agora estou em outro local. Mas como eu estava entre ali a vida e a morte, parece que eu vivi no mesmo, nos dois lugares ao mesmo tempo. Ali ligado ali. Eu sinto isso. Você teve apendicite supurada, inclusive, né? Sim, eu tive uma sepse, né? Para quem não sabe, sepse é uma infecção generalizada, né? Isso, infecção generalizada. Vamos agora partir para outra experiência que você vai nos contar. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Daniela, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundo maravilhoso, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?